Das 100 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes de 2015, 2% eram formados em Direito, 2% em Matemática, 2% em Ciências, 3% em Finanças, 8% em Economia, 8% tinham formações diversas, 9% em Artes, 12% em Administração, 22% em Engenharia e 32% não tinham qualquer formação superior. Levando em consideração aqui o Brasil, das pessoas mais ricas, 46% não tinham qualquer formação superior. Existe alguma coisa que a escola não está te ensinando, mas que eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Castelo Branco e esse é o Visão de Investidor. Se o conteúdo lhe interessa, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com o que vocês acham que tem interesse. Então vamos ao que interessa, vamos dividir a tela. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi com este livro. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Este é o Juscelino. Juscelino, esse engravatado aqui, sempre estudou em boas escolas, tiravam boas notas, estudou bastante, sempre foi um dos melhores alunos da turma. Fez vestibular, passou para a faculdade. Foi cursar o curso de medicina, estudou bastante. Lá ele conheceu a Josefina. Josefina era estudante de direito, também era boa aluna, era uma das melhores da turma e ambos se formaram. Se formaram aí começaram a ganhar um pouco de dinheiro. Juscelino comprou logo o seu carrão, Juscelina também sempre esnobando bastante, festas, shows, bebidas, vida de solteiro, ganhando um bom dinheiro. E aí Juscelino começou a dar aquela velha pressão. Juscelino, muito bem pressionado, resolveu pedir Josefina em casamento. Quem casa quer casa. Juscelino resolveu comprar logo uma casa boa. Afinal de contas, é um investimento de longo prazo. E aí ele pegou e comprou essa casa dividida em 30 anos. Uma boa casa em um local nobre da cidade. E aí, primeiro ano de casado, primeiros anos, muitas viagens para o exterior, Europa, Estados Unidos, praias do litoral nordestino. E aí, uma dessas viagens, Juscelina voltou grávida. A família aumentou, Juscelina teve que comprar um carro maior. E as despesas aumentando, cada vez maior. Aí Juscelino teve que voltar a estudar. Tanto Juscelino como Josefina voltaram para fazer especialização, fez uma residência. E Juscelina era advogada já, e aí fez seu mestrado, seu doutorado, cada vez se especializando mais e ganhando agora mais dinheiro. Com mais dinheiro, as despesas começaram a ficar um pouco mais sofisticadas. Aquele velho chopp do Rock in Rio se transformou em champanhe, vinhos e os melhores restaurantes da cidade. Gastos bem mais sofisticados. Juscelino não se contentava mais com aquela casinha que ele comprou. O Juscelino agora queria morar na mansão. Resolveu financiar, né? Financiou porque Juscelino não tinha nenhum colchão. Então, para comprar essa nova casa, Juscelino teve que fazer um novo financiamento. Uma casa bem maior, novos gastos. E aí, Juscelino sempre vivia com a corda no pescoço. Apesar de ter uma vida muito boa, muito bem equilibrada em relação à família e tal, mas financeiramente sempre tinha que dar os seus pulos, comprando sempre artigos muito caros,
formando um custo de vida muito alto e cada vez tendo que trabalhar mais. Agora você vê aqui essa balança. O dinheiro que ele precisa consome o seu tempo. Então, Juscelino começou a dar plantões de final de semana. Juscelina tinha o seu escritório de advocacia, mas também já começava a dar aula em faculdades particulares. E cada vez mais tempo dedicado ao trabalho, menos tempo dedicado à família. E é isso, quem sofre são os filhos. Os filhos vão crescendo com a distância dos pais, passando grande parte do tempo na escola, em creche, ou em casa mesmo, sozinhos. E aí chega o final da vida de Juscelino, ele tem que trabalhar até não conseguir mais, então o tempo vai passando, ele não consegue mais despender tanto tempo com o trabalho, porque a energia que ele tem é menor, tanto dele como da Josefina. E aí ele tem que se aposentar pelo INSS, com um salário bem reduzido. Juscelino tem que colocar à venda grande parte do seu patrimônio acumulado e reduzir todos os seus gastos. Alguns, né? Porque tem gastos que só faz aumentar, como o de saúde, né? Ele não tem como fugir. Os gastos de saúde sempre vão aumentando. Vamos lá, Juscelino e Josefina. Qual é o problema deles? Eles são inteligentes, têm uma família muito bem estruturada, têm uma formação acadêmica exemplar e são excelentes profissionais, dedicam-se até excessivamente aos trabalhos. O problema deles é falta de educação financeira. Ensino acadêmico ele é a formação de profissionais para a sociedade. A sociedade precisa de médicos, precisa de engenheiros, advogados, motoristas, tantas outras profissões. Então, o ensino acadêmico ele não vai te ensinar a ganhar dinheiro. Ele não ensina educação financeira. Ele está preocupado em formar profissionais. Só que as pessoas confundem. Você não entra na escola, na faculdade, para ter um sucesso financeiro. Você entra para aprender uma profissão. Sucesso financeiro, quem vai fazer é você. Você tem que aprender isso, ou em casa, ou na escola você não vai aprender. E lá na escola, o que você aprende mais? Erros são maus e somos punidos por cometê-los. Assim, se você tira nota baixa, você vai ser punido. Se você tira frequentemente notas baixas, você vai perder um ano. Entendeu? E aí aquelas notas vermelhas, já vem no boletim, seu pai já lhe coloca de castigo. Então, erros são maus. E o que acontece? Você tem medo de errar e isso cria uma aversão a risco. É melhor você não se arriscar a errar. É isso que fica na cabeça do Juscelino. E as famílias e amigos, quais são os conselhos? Estude bastante para ter um bom emprego estável e com muitos benefícios. Não se arrisque. Então, tanto a família como a escola ensina você a não se arriscar. Não se arrisque e vá pelo caminho mais fácil. Mas, afinal de contas, estou devendo para vocês o segredo dos ricos. O segredo dos ricos é diferenciar o que é um ativo de o que é um passivo. Esse é o primeiro ponto. Ativos são tudo que põe dinheiro no seu bolso. Títulos de renda fixa, coloquei alguns exemplos aqui. Ações, royalties, imóveis alugados, cotas de fundos de investimento, fundos imobiliários, tantos outros. Uma empresa que você pode ter, onde funcionário, uma franquia que você sai criando franquias e tendo retorno. Na verdade, são o que vai te dar renda passiva, né? Tudo que está em ativo é que vai te dar renda passiva sem você precisar trabalhar. E o que são os passivos? Tudo que tira dinheiro do seu bolso. São carros que depreciam, que têm impostos, IPVA e manutenção. Imóveis não alugados, que também vão te dar uma série de compromissos financeiros.
E se eles não forem alugados, eles não vão ter um retorno, uma renda. São financiamentos que você paga para bancos, contratos de uso como clubes, telefonia, TV a cabo, internet, água, luz e tantos outros, né? Academia. Não que você não tenha que ter, mas que você tem que administrar esses custos. Aí eu coloquei aqui aviões e helicópteros. Vocês já perceberam esse povo que ganha na Mega Sena, ou jogadores de futebol, que ganham muito dinheiro em um intervalo muito curto de tempo. Eles não têm educação financeira, compram passivos muito altos para manter. Você vai levar grande parte da sua renda mensal. Então, você manter um avião, manter helicópteros, lanchas, imóveis caríssimos. Então, são passivos, tudo vai tirar dinheiro do seu bolso. E o que os ricos fazem? Eles minimizam esses passivos e maximizam os ativos. Já parou para pensar quem são os seus patrões? Será que é só o seu empregador? Vamos lá ver. Riqueza gerada por Juscelino. Juscelino trabalha o mês inteiro e aquele trabalho dele reflete em uma geração de riqueza. Essa riqueza, grande parte fica com o empregador. O empregador retira a parte dele que sobra o salário do Juscelino. Só que o salário do Juscelino a gente sabe que tem recolhimento de impostos do governo, principalmente imposto de renda, que inclusive já vem recolhido na fonte, e no consumo também tem grande parte dos impostos. Os bancos, através dos financiamentos que Juscelino fez durante 30 anos, dos carros, da casa. Então, aqueles juros vão comendo bastante dinheiro de Juscelino sem ele nem perceber. E outra coisa são lojas, restaurantes que você vai e compra. Não que você tenha que deixar de comprar, mas se você tiver na sua cabeça que você está dedicando grande parte do seu tempo para gerar um recurso, para remunerar um restaurante e tal, você tiver isso na sua cabeça, você não tem que ir para o restaurante. Tenha em mente isso para você ter um gasto melhor. Então vamos lá. Juscelino trabalha para aumentar a riqueza do empregador, do governo, dos bancos e lojas, etc. E a riqueza de Juscelino? Será que ele está trabalhando para aumentar a própria riqueza? Esse é o grande ponto. É você parar de enriquecer outros e trabalhar um pouco para si. Que você trabalha, ganha seu salário, mas se seu salário não fica nada para aumentar a sua riqueza, para fazer aumentar o seu patrimônio, você está trabalhando para os outros, exclusivamente. Então, trabalhe um pouco para si. Tenha o seu negócio. É isso que fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você tiver um emprego, vamos pensar. No início, é necessário você ter um emprego. Você não vai conseguir tirar uma fonte de renda de algum outro lugar que não seja o seu emprego. Você trabalha pelo dinheiro. Você vai dedicar aquela parte do tempo que você tem, daquelas 40 horas semanais, 44 horas semanais, você vai dedicar ao seu trabalho para ter o retorno em dinheiro. Então você, na verdade, é um vendedor de horas. Você tem aquelas horas e aí você troca essas horas que você tem durante o dia por dinheiro. Quando você tem o seu negócio, o que acontece? O que pode ser o seu negócio? Você pode formar uma empresa, pode comprar terrenos, construir imóveis e vender. Você está agregando valor naquele imóvel, vendendo por um valor mais caro, você está ganhando dinheiro. Mas não necessariamente você vai estar lá. Você vai contratar uma empresa que vai construir e você vai tocar a sua vida no seu emprego, viajando, fazendo o que for. Da mesma forma, uma empresa. Empresa, as pessoas pensam, vou montar um comércio. Mas se você ficar no seu comércio, lá como no caixa, lá você não delegar essa função para ninguém, aquilo é o seu emprego. Aquilo não é o seu negócio. Porque se você não estiver lá, o seu negócio não vai funcionar. Então, nós estamos falando aqui de renda passiva. Para ser renda passiva, você não tem que dedicar seu tempo lá. Não,
Claro que você precisa dedicar seu tempo para fazer análises, estudos, estratégias, mas aquele tempo integral de você ficar lá, esse não é interessante. Aí nesse caso, o dinheiro trabalha para você. Quando você coloca imóveis para alugar, aí não falei aqui, né, ações, fundos de investimento, quando todas essas aplicações vão trabalhar para você. O dinheiro que você coloca, ele vai multiplicar sem que você precise dedicar tempo. Aqui eu coloquei Ray Kroc, McDonald's. O Ray Kroc foi o cara que comprou o McDonald's. Uma vez, isso eu estou mencionando que foi relatado no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ray Kroc foi fazer umas palestras, né? No final da palestra, ele foi convidado para almoçar, chegou lá, depois do almoço ele perguntou: vocês sabem qual é o meu negócio? Aí todo mundo não deu muita importância porque ele falou tal, porque achava que era bobagem. Aí ele perguntou novamente, e aí uma certa pessoa falou lá: não, Ray Kroc, todo mundo sabe que o seu ramo de negócio é hambúrguer. Aí ele: não, meu ramo de negócio não é hambúrgueres, é o setor imobiliário. Eu faço franquias e cada franquia dessa é um imóvel valioso em um local muito bem localizado na cidade. E aí cada franquia dessa é como se fosse um imóvel que trabalha para mim. Isso que ele falou, ele deixou claro lá. O emprego dele é vender franquias. E o negócio dele é a rentabilidade que esses imóveis vão gerar para ele. Aqui vou fazer para vocês entenderem. O que os pobres fazem? O que o Juscelino fez? Ele é solteiro com 25 anos, ele tem um salário. E aqui está as despesas e os passivos dele. Coloquei despesas e passivos. Claro, passivos também vai gerar despesas. Mas é o seguinte: despesas gerais e as despesas com os passivos. Os passivos são aquelas despesas certas, aquelas prestações que você acumula, que você tem que pagar de financiamentos, de dívidas. Aí ele com 25 anos de idade, solteiro. Quando ele casa, por volta do lado dos 30 anos, o salário dele vem aumentando. Até porque incorporou mais o salário da esposa e ele já está formado e ganhando mais e trabalhando mais tempo. E as despesas dele aumentam e os passivos deles aumentam muito. Principalmente pela compra da casa, como mostrei, dos carros. E aí, uns 35 anos lá, ele já está com os filhos e o salário dele cada vez mais alto, porque cada vez ele despende mais tempo no seu trabalho. E as despesas e os passivos cada vez maiores. E aí ele estuda, como eu mostrei, faz pós-graduação, e aí o salário aumenta mais. E as despesas e passivos cada vez maiores. Com 50 anos de idade, seu vigor físico não é tão grande como era antes, e aí ele começa a diminuir essa carga horária de trabalho. Reduzindo sua carga horária de trabalho, ele diminui um pouco o seu salário. Com os recursos um pouco menores, ele é obrigado a reduzir as despesas. Os passivos são os mais difíceis para ele se desfazer. Ele vendeu o imóvel e tal, os carros, às vezes ele fica muito apegado aos bens e não quer vender e tal, e ele tem que diminuir as despesas. E aí, por fim, não tem mais jeito. O salário dele vai cair bastante com 70 anos, aposentado pelo INSS. Ele não vai ter outra fonte de renda. E aí, ele vai ser obrigado a vender os ativos, os passivos que ele tem, a casa grande, então ele vai vender, vai ser obrigado a diminuir essa despesa com passivo. E as despesas gerais vão aumentar de qualquer forma, porque principalmente com a questão da saúde, planos de saúde vão ficar caríssimos. E agora vamos ver como que é os ricos. E aqui eu coloquei exatamente o mesmo salário. Ele está solteiro, com uns 25 anos de idade também. Aí, o que ele divide? Você pode observar aqui que essa despesa aqui ela é bem maior do que essa. Ele
os ricos começam assim: gasta-se pouco nas despesas, gasta-se pouco nos passivos. Alguns são obrigados, você não tem dinheiro para comprar um carro, mas você precisa se locomover. E aí você é obrigado a comprar alguns ativos, você não pode fugir deles. Mas o importante é isso aqui, você fazer um pouco de ativo. No começo não precisa ser muita coisa, mas você tem que ir fazendo ativos. E aí esses ativos eles vão começar a gerar rendimentos. Eu mantive o mesmo salário aqui para representar para vocês que ele não está trabalhando cada vez mais. E aí o que acontece? Ele aumenta as despesas, ele casou. As despesas invariavelmente vão ter que aumentar. Os passivos também aumentaram, mas de forma controlada. E os ativos, ele também consegue colocar mais dinheiro em novos ativos. Aí vem filhos. O salário, sempre o mesmo, o salário representa a carga horária de trabalho dele. Ele está mantendo aquela carga horária, está tendo tempo para brincar com os filhos e os rendimentos vão crescendo. E as suas despesas continuam crescentes por causa de filhos, escolas, você sabe. E os passivos bem controlados, investindo bastante dinheiro em ativos. E aí, o que acontece? Aqui, ele atinge a independência financeira. Você observar aqui, o tamanho dos rendimentos já ultrapassou as suas despesas e os seus passivos. Suas despesas gerais, despesas com passivos. Então aqui, tudo que ele ganha já dá para sustentar ele. Ele já pode parar de trabalhar, que o salário dele não está sendo necessário, digamos assim. Mas ele continua trabalhando. Ele atingiu a independência financeira, mas ele continua trabalhando e investindo cada vez mais nos seus ativos. E aqui ele atinge a total liberdade. Ele sai do emprego dele. Você vê que agora não tem mais salário e só tem rendimentos. Os rendimentos estão tão grandes que ele consegue aumentar bastante as suas despesas. Os seus passivos aumentam bastante, porque agora ele pode. E ele continua investindo em novos ativos ainda para aumentar os seus rendimentos. E aí, no final da vida, ele tem uns rendimentos altíssimos, despesas que ele pode ter bastante despesas, pode viajar, pode fazer o que quiser, pode se dar ao luxo de ter bastante passivos e ele não precisa mais aportar nem R$1 em ativos, porque ele já tem uma carteira de ativos muito alta. E aí, se você gostou desse vídeo, peço por favor, inscreva-se no canal, compartilhe com quem vocês acham que tem interesse, curte aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado.